Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje neste Soundbite, viva Helena Pereira. Olá, viva. Helena, vamos ouvir as declarações do Ministro da Defesa no último fim de semana sobre serviço militar obrigatório. Quantos jovens, às vezes, que tiveram o enorme azar de terem nascido numa família em contexto muito desestruturado, por pequenos delitos depois são metidos numa instituição. Quantos destes jovens é que, em vez de estarem às vezes ali institucionalizados sem nenhuma condição, se pudessem cumprir um serviço militar, ter uma oportunidade? Helena, isto foi no fim de semana. Nuno Melo, o Ministro da Defesa, que estava a pensar em meter delinquentes nas Forças Armadas, quem sabe, a treinar a usar melhor uma arma, porque não? Mas já nesta terça-feira, em declarações ao público, o Ministro da Defesa diz que o que fez neste fim de semana não foi o anúncio de qualquer medida. Terá muito provavelmente repensado depois da polémica que geraram estas declarações. Pergunto-te teu, Helena. Sim, Nuno Melo percebeu o alcance que teve aquilo que disse no sábado à noite no jantar-conferência e claramente tentou corrigir. Deixa-me só dizer uma coisa, nós estamos a ter alguns problemas com as coisas que os responsáveis políticos dizem em jantares-conferência. Do outro dia estávamos aqui a falar do jantar de Marcelo Rebelo de Sousa com os correspondentes estrangeiros. Agora estamos a falar do jantar-conferência do PSD da Universidade da Europa que decorreu no fim de semana em Anadia. Portanto, eu diria que começa a não ser boa ideia fazer conferências à hora de jantar, ou misturados com o jantar, porque isto não corre bem. Mas esta ideia de Nuno Melo realmente é uma ideia absurda, e o que Nuno Melo vem dizer é que não era uma proposta. Não era uma proposta porque realmente não tem pés para andar, embora seja algo que vai na cabeça de Nuno Melo há muito tempo, ainda como o Expresso lembrava, já não é a primeira vez que ele avança com esta hipótese. E o que é a hipótese? Era substituir, a ideia dele era substituir uma pena pequena por o cumprimento do serviço militar. Quer dizer, e depois perde-se com, aqui não está, som todo, mas perde-se com declarações sobre os jovens que estão em centros educativos, que são escolas do crime. Os centros educativos até são para jovens menores de 18 anos, portanto, os menores de 18 anos não fazem serviço militar, nem se percebe o que é quem é que seriam os destinatários. É que isto é tudo tão absurdo que nem se percebe como é que se operacionalizava isto sequer. E até mesmo o risco de estar a ensinar a usar armas e a mexer em equipamento militar a jovens que, de certa forma, constituem um risco para a sociedade. Hoje em dia isso realmente é também um problema que as Forças Armadas têm, que é, há cada vez menos voluntários para as Forças Armadas, mas há cada vez mais jovens que chumbam nas provas de aptidão psicológica que são feitas. Porquê? Porque muitas vezes as pessoas, os militares que fazem essas provas percebem, em conjunto com uma equipa de psicólogos que têm, percebem que há motivações relacionadas com violência, por exemplo, ou mesmo com o manejo de armas de fogo, jovens que são fascinados por esse tipo de objetos, por exemplo, e todos os anos nas admissões há muitos jovens que são chumbados precisamente porque estão ali não pelas melhores razões, mas por outras coisas. E quando nós vimos nos últimos tempos casos de violência envolvendo militares, houve o caso, não é, que sabemos, lembramos bem aquele caso de 2 fuzileiros que espancaram um jovem à porta de uma discoteca, por um caso, quer dizer, completamente irrelevante e que motivou uma situação de uma violência extrema e que motivou uma coisa inédita, que foi um discurso do chefe de Estado-Maior da Armada na altura e ainda Gouveia e Melo, faziam parte dos fuzileiros ali na base do Alfeite, a dizer que não queria aquele tipo de comportamentos dentro das Forças Armadas e que não eram admissíveis. E mais, depois desse discurso que o chefe de Estado-Maior fez questão de que fosse transmitido e que fosse conhecido na sociedade portuguesa, não só dentro da instituição militar, como na sociedade portuguesa, foi recebido com muito mal-estar dentro das Forças Armadas. Porquê? Porque tu já tens muitas pessoas realmente que, enfim, lá está, que não conseguem ter capacidade para perceber a gravidade deste tipo de atos, não é? Quando uma coisa daquelas não é entendida e gera também
dentro da instituição esse aparente conflito, é sinal de que já se perdeu um bocadinho, já não é ética nem o respeito pelo outro, é mais grave do que isso. Já para não falar de que se o objetivo é melhorar a percepção que os jovens têm pelas Forças Armadas e tornar as Forças Armadas mais apelativas, não é propriamente apelativo saber que o serviço militar passaria por conviver diretamente com pessoas que foram acusadas de crimes e portanto isso acaba por desprestigiar as Forças Armadas. Não foi uma boa jogada. É uma ofensa. O Ministro da Defesa, que está há um mês no cargo, ainda não fez um mês desde o dia em que tomou posse, quer dizer, isto é uma ofensa à própria instituição, não é? Portanto, começa completamente com o pé esquerdo e depois não é só o Ministro, deixa-me só acrescentar isto, como é a Ministra da Administração Interna, que é inacreditável, Margarida Blasco, vem dizer, sim senhora, se o Sr. Ministro da Defesa disse o que disse, então estava a falar em nome do Governo, e se estava a falar em nome do Governo, eu como Ministra deste Governo também concordo, o que é uma elaboração, uma cadeia de encadeamento de pensamento que quer dizer, é melhor as pessoas pensarem pela sua própria cabeça, vão atrás de tudo aquilo que os ministros dizem, que não é muito avisado também. Não está a correr bem este arranque, ou pelo menos isto é mais um capítulo que acabou por não correr bem ao Governo e que terá continuação na Assembleia da República, visto que... Exatamente, como ontem falávamos sobre o Chega a aproveitar a atrapalhada de Marcelo, agora é a aproveitar isto porque também já quer chamar o Ministro e já quer tornar isto um grande caso. Lá está. Eu acho que os políticos deviam estar atentos a isto, porque na realidade, ao mínimo de tropeção que dão, há certamente quem esteja mortinho por aproveitar cada deslize. E mais uma vez, assim se comprovou. Um beijinho até quinta-feira, Helena. Bom feriado. Viva o Dia do Trabalhador também. Um beijinho. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica.